Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje eu tô trazendo um vídeo bem diferente, claro que é na mesma temática do Blox Fruits, né, e eu tô trazendo agora skin de youtuber, né, e essa skin escolhida dessa vez foi a skin do Hydro. Olha só como tá bacana essa skin e nós vamos desenhar e colorir nesse vídeo, hein. Lembrando que eu tenho uma série de Blox Fruits aqui no canal. Até agora eu só desenhei frutas, mas agora eu pretendo também trazer skins de youtubers que vocês gostam, tá? Então comenta outros youtubers aí, a partir do Hydro a gente vai fazer outros também. Claro que vai depender também se vocês vão deixar muito like nesse vídeo, hein? Então curte o vídeo aí se você curte Blox Fruits, se você tem youtubers que você quer desenhar as skins dele, que eu vou ensinar você tranquilamente, beleza? Eu vou deixar uma playlist aí nos comentários fixado sobre os desenhos todos, tá? Vai estar as frutas e os youtubers também, e aí você vai vendo os que já tem, beleza? Agora vamos lá para o nosso tutorial, e não esquece de se inscrever, hein? Vamos lá! Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. E vamos lá, moçada, agora começar a super skin, né, do Hydro. E galera, seguinte, ó, nós vamos pegar aqui uma folha, eu tô usando a folha pequena, tá, no tamanho A5, porque eu quero que minha figurinha seja pequena. E assim, lá mais ou menos na metade da folha, né, um pouquinho acima da metade, eu vou fazer um retângulo. Claro que esse retângulo vai estar em pé. Isso aqui vai representar o corpo da skin do Hydro, tá? Eu não vou passar medidas porque vai depender do tamanho. Quanto maior você fizer, maior o bonequinho vai ficar. Então você que escolhe aí o tamanho que você quer fazer, tá? Bom, beleza, desenhamos o retângulo. Agora em cima dele nós vamos desenhar um círculo, tá? Um círculo até um pouquinho grande, tá vendo? Só que claro, menor que o retângulo que a gente fez. E eu vou fechar as laterais desse retângulo, tá? Que ali vai representar um pouquinho do 3D do corpo que a gente vai trabalhar, certo? Olha só, uma técnica bacana que a gente tem que fazer é essa divisa aqui na parte de baixo do retângulo, que vai ser mais ou menos a base de baixo da roupa, digamos assim, da skin do Hydro, tá? E essa skin do Hydro é como se ele usasse um casaco, certo? E esse casaco tem esses bolsinhos aqui na frente, na barriga, né? Então a gente vai fazer esse formato como se fosse os bolsinhos da barriga. Logo após a gente pode descer para as pernas. As pernas é o seguinte, ela vai ter mais ou menos o mesmo tamanho do corpo. Só que o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que desenhar elas fininhas, né? Porque o corpo é quadradão, é grande. E as pernas a gente faz ela um pouquinho mais finas. Mas faz mais ou menos no tamanho do corpo, tá? Eu vou aproveitar que eu estou desenhando essa perna aqui e vou fazer ela no formato 3D também. Puxando, né, uma lateral nela aqui, certo? Puxando essa lateral, eu também vou fazer um 3D na base do corpo do Hydro, tá? Olha só. E aí já vai ficar com um efeito diferente, né? Já vai ficar com um efeito mais maneiro aqui no desenho, tá? Aproveitando isso, nós vamos fazer também o braço do boneco, certo? E para fazer o braço do boneco, a gente vai ter que fazer algo um pouco menor que a perna, tá? E também o que no caso vai ser um pouquinho menor que o corpo, certo? E aí a gente vai fazer esse retângulozinho bem esticado para representar aqui a parte do braço dele, juntamente com a basezinha da mão lá embaixo que eu já fiz, né? Já vou dividindo também essa base da mão e aí eu fecho esse retângulo. Quando eu fecho ele, eu vou dar o 3D a ele também, tá? Que aí eu vou fazer essa covinha aqui em cima, ó, que aí vai dar uma barra, né? Vai ficar parecendo uma barra 3D nessa base de cima. E na lateral aqui do braço também eu vou fazer um efeito de 3D, tá? Que aí eu vou levando a basezinha dos braços da parte lateral, que vai ficar mais bonito ainda no nosso desenho. Se a gente trabalhar esse 3D no desenho, ele fica muito mais legal. Eu vou fazer também uma divisa mais ou menos no meio, um pouquinho abaixo do meio desse braço, tá? E aí, lembrando que a skin do Hydro é tipo um tubarão, né? E a gente vai ter que fazer como se fossem umas barbatanas nas laterais aqui nos braços, tá? Então eu vou fazer a barbatanazinha nessa lateral. É como se fosse um triângulo, só que um pouco, digamos assim, curvado, né? Vai ficar bem simplesinho de fazer. Vamos aproveitar e dividir também essa base da perna, que vai representar onde vai ser o tênis da skin, né? Que ele tem uma calça preta e um tênis branco, certo? E aí a gente já fica
com tudo prontinho. Eu vou aproveitar também e fazer uma divisa na perna, né, que vai representar onde vai dobrar a perna, digamos assim, certo? Agora vamos para o outro lado. Nesse outro lado eu já vou trabalhar a perna também, aproveitando que a gente já está desenhando a base da perna, né? Só que essa perna eu vou fazer ela um pouco curvada. Então olha só como eu faço. Eu faço um retângulozinho bem menor e aí depois eu faço tipo uma quebra, né? Eu corto essa basezinha do retângulo e faço mais ou menos a curva ali na base do joelho, tá? E aí já fica tipo uma quebra, como se ele tivesse com um passo um pouco para frente, né? Como se ele estivesse meio que caminhando mesmo, tá? Aproveitando isso, nós vamos também fazer o 3D desse retângulo. Então aqui eu vou levar essas bases laterais para representar a base 3D. E claro, a gente também vai ter que fazer a base do tênis. Nesse caso aqui eu vou fazer ele um pouquinho embaixo, tá? Aqui nesse outro lado nós vamos fazer o outro braço. Esse outro braço não é tão diferente, só que eu vou fazer ele também um pouquinho curvado, certo? Esse braço ele vai parecer que está curvado um pouco de lado, tá? Um pouquinho de lateral. Então vou desenhar mais ou menos usando a mesma técnica que eu usei na perna. Eu vou fazer a primeira base do braço e a segunda curvada, né? Um pouquinho curvada. E aí a gente já fica com um aspecto um pouco diferente também. E também vou trabalhar o efeito de 3D nesse braço, né? Para deixar ele mais bonitão. Tenho certeza que você acompanhando você vai conseguir fazer. Lembrando também que a gente tem que desenhar a base da mão e também, né, logo em seguida desenhar a base da barbatana na lateral do braço, tá? Que aí é só imitar a primeira que a gente fez. No caso eu vou fazer até o seguinte, eu vou crescer um pouquinho só aquela primeira barbatana que a gente fez, porque eu acho que ficou um pouquinho menor do que devia, né? Agora vamos para a parte que eu considero mais difícil, que é desenhar a base do rosto do Hidro, né? A skin do Hidro. Para desenhar esse rosto eu vou fazer meio que um X aqui na parte do rosto dele, né? Como se fosse uma cruzinha, tá? E a gente vai desenhar aqui representando aquela abertura do casaco no Hidro, tá? Então para representar essa abertura eu vou começar da base de cima e vou descendo, tá? A base de cima ela vai ser um pouquinho mais fechadinha e quando eu desço eu vou abrir um pouco mais a base do rosto, né? Que ali é onde vai aparecer todo o rosto do personagem da skin. E aí eu fecho nesse formato, tá? É como se fosse um círculo deformado, digamos assim, certo? Você já consegue ver que ele está amassadinho embaixo e em cima ele já está um pouquinho mais fechado. Em seguida eu vou fazer outro desse, né? Copiando ele, ó, para formar como se fosse aquele relevo, né? Daquela parte branca do casaco dele. E aqui por dentro nós já podemos desenhar também como se fosse alguns dentes de tubarão, tá? No caso eu vou desenhar 4 dentes de tubarão. Agora vamos desenhar o rosto. Para desenhar o rosto eu vou começar com as laterais na base de baixo. Eu faço uma lateral na esquerda e uma lateral na direita, tá? Depois eu vou desenhar a boca dele, porque para mim fica mais fácil. E eu tô fazendo abaixo daquela linha que eu marquei, ó. Por isso que é importante a gente marcar essa linha, tá vendo? Porque fica muito mais fácil a gente fazer os efeitos aqui do desenho. E a boca dele é como se fosse aquela boca trêmula, né? Então ela vai ter tipo umas ondinhas por ela. Lembrando de colocar a língua no final, né? Que é só uma curvinha por dentro da boca. A base do olho é bem simples também. Eu vou fazer 2 tracinhos nessa parte da linha mesmo que a gente demarcou e eu vou fazer uma base redonda, né, formando, né, dando o formato completo do olho do Hidro. Olha só como ficou. E claro, né, o olho do Hidro, ele é tipo aqueles olhos de mangá, né, cara? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, na parte de cima dele deixa um pouquinho mais escuro, então fortalece mais um pouquinho o traço. E a base de dentro do olho ele vai ser todo escurecido. É claro que ele tem tipo um efeito branco, mas como o desenho está muito pequeno, não dá para fazer aquele efeito branco que tem no olho. Então eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Em seguida eu posso finalizar essa base do desenho colocando detalhes do cabelo. Tem alguns detalhezinhos de cabelo aqui, né, que pega na testa e nas laterais do Hidro também, tá? Então eu vou trabalhando todos esses detalhezinhos de cabelo. Você pode ir acompanhando pelo vídeo que eu tenho certeza que você consegue fazer. Agora vamos finalizar esse casaco do Hidro, né? Nós já fizemos a parte pior, que é a parte mais difícil. Agora aqui nós vamos desenhar o último relevo do casaco dele, tá? E lá em cima, depois que a gente fecha todo esse relevo, vamos desenhar também 2 olhinhos, certo? Que vai ser 2 olhinhos pretos na hora da coloração. E depois a gente fecha o destaque de tubarão lá atrás também, tá? Que ele tem tipo uma barbatana atrás também. Ele também tem uma cauda, só que nesse formato, nesse ângulo que a gente tá vendo, não dá para ver a cauda, tá? Que a cauda é meio que retinha e fica bem atrás dele, então não dá pra gente ver. Então aqui é só deixar o desenho nesse estilo. Vamos aproveitar, o casaco dele também tem alguns detalhes, tá?
como se fosse alguns cordões aqui pendurados. Então eu vou fazer esses 2 cordões e claro, na parte desses 2 cordões do casaco dele, eu vou fazer também como se fosse 2 quadradinhos embaixo, que é como se fosse o finalzinho do cordão. E na parte da roupa mesmo também tem como se fosse alguns cordões pendurados, só que como é o Blox Fruits, eles vão ficar bem mais retinhos, né? Bem menores aqui por dentro também, mais finos, tá? E aí a gente faz ele completão, ó. Veja como ficou bacana essa skin do Hydro. Bom, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Agora vamos também fazer uma coloração bem bonita nessa skin, né? Então você já deixou o seu gostei? Se não deixou, deixa o like aí que ajuda demais o canal, tá? E você pode comentar outras skins que você queira de outros youtubers também. Eu vou apagar um pouquinho o desenho, aqui no caso eu uso uma borracha limpa-tipos, que ela parece uma massinha. Você pode usar uma borracha normal, passa bem de leve para não apagar o seu desenho completo, tá? Depois eu vou usar a canetinha e fazer todo o contorno do desenho. Aqui não tem segredo, o que a gente desenhou é só contornar com essa canetinha. Por isso que eu apago, né, para o contorno ficar melhor no desenho, tá? Ele fica muito mais fácil de fazer e também ele aparece muito mais no desenho, tá? E aqui agora eu só trabalho o contorno mesmo. Para coloração nós vamos começar com um lápis de cor preto. Eu vou começar pela base da calça e eu vou querer fazer alguns efeitos bem maneiros nele aqui. Então nas laterais da calça eu preencho completo. Só que nessa base da frente delas eu vou fazer um efeito que se chama degradê. Da parte até o joelho dele, da parte da cintura até o joelho, eu vou forçando da cintura, mas à medida que eu vou descendo até o joelho, eu vou deixando a mão mais leve e aí ele vai gerando esse efeito que vai deixando um pouquinho mais claro. Do joelho para baixo, para o pé, também esse mesmo efeito, tá? E isso a gente vai trabalhar muito no desenho, certo? Assim eu faço nos 2 lados da calça, veja como vai ficar bacana, né? Lembrando que tem que ir deixando a mão leve para gerar esse efeito aqui, ó. Ele vai ficar com uma parte um pouquinho clarinha. Depois eu venho com um azul escuro, sem forçar muito esse azul escuro, eu vou fazer várias sombras aqui no personagem e também fazendo vários efeitos como a gente fez na calça, né, usando esse estilo de degradê. E aí eu vou fazer sobre o braço dele, né, sobre também o corpo, tá? E a cabeça também eu vou colocar alguns efeitos. Lembrando que o cabelo dele é azul, eu vou aproveitar esse azul escuro e fazer alguns leves efeitos de sombra também no cabelo. Em seguida eu venho com o azul normal e eu vou começar pela calça. Eu sei que a calça dele é preta, mas se a gente fizer esse efeito com azul, ela vai ficar muito mais bonita, né? Vai parecer que é tipo um reflexo no desenho, tá? Então eu faço a coloração da calça passando por cima de todo o preto e também a coloração do casaco completo dele com esse azul, certo? E aí vai ficar muito bacana, porque ele vai se misturar com aquele azul mais escuro que a gente passou antes. E aí o efeito vai ficar muito mais lindo no desenho, como vocês podem ver, né? Lembrando que o cabelo dele também é azul e eu aproveito esse azul e faço um efeito, certo? Uma outra coisa que eu vou trabalhar com esse mesmo lápis de cor azul é um sombreamento, né? Só para dar uma luminosidade mais bacana no tênis dele e também nessa parte branca do casaco, tá? Nessa parte que cobre aqui o rosto, vai ficar muito legal. Agora eu venho com o rosa claro e eu vou fazer toda a coloração da pele, que no caso vai ser as mãos e também o rosto dele. Lembrando que a base do olho é branca, tá? Então não colore por dentro onde está o olho, certo? Em seguida eu venho com o vermelho, vou fazer por dentro do casaco, né, que ele é vermelho. E também essa base de dentro da boca é vermelha, não a língua, tá? A base de dentro da boca mesmo. A língua eu vou usar um rosa para fazer ela, certo? Assim já vai ficar mais bacana e diferenciado também. Bom, basicamente nossa skin do Hydro está pronta, agora precisamos fazer o estilo de figurinha. Se você não quiser recortar, não precisa fazer isso, tá? Se você quiser recortar, você meio que desenha um contorno sobre todo o personagem, ó, e vai ficar muito legal. Depois que você desenha esse contorno, vem com a tesoura e faz o recorte, tá? Assim a sua figurinha vai ficar pronta. Se você não tem tanta técnica de recorte, peça ajuda a alguém para recortar a sua figurinha, certo? Afinal você desenhou e não quer ter trabalho de perder ela, né? Bom, lembrando para vocês que essa é a primeira skin que eu trago de youtuber. Você pode comentar outras aí também. E olha só, eu tenho também aqui frutas, Blox Fruits como figurinha. Vou deixar uma playlist para você no comentário fixado que você pode assistir essas frutas e fazer essas figurinhas também. Assim você vai ter o bonequinho com a skin e também as frutas que você quiser, tá? Muito obrigado, não esquece de deixar o seu gostei, espero que você tenha curtido muito esse vídeo porque eu amei fazer ele e até o próximo vídeo.